telejornal, a comunidade internacional felicitou as autoridades de transição pelo sucesso alcançado nos trabalhos de recenseamento eleitoral, que já se encontra na sua fase final. Esta apreciação foi feita na pessoa do representante da União Africana na Guiné-Bissau, depois de um encontro de trabalho mantido hoje com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e ainda a comunidade internacional. A comunidade internacional felicitou as autoridades de transição por aquilo que considera de sucessos alcançados até aqui no processo de recenseamento eleitoral em curso no país. Esta apreciação foi feita hoje, logo após um encontro de trabalho mantido entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro de Transição e a comunidade internacional. Em nome da comunidade internacional residente no país, falou à imprensa, Ovídio Pequeno, representante especial da União Africana na Guiné-Bissau. Nossa apreciação é de que, e eu respondo em nome também da comunidade internacional, é que o processo foi um processo que foi extremamente interessante, foi uma coisa nova, é verdade, mas a partir de agora, o povo da Guiné-Bissau tem na mão um aparelho, um instrumento importante, que é uma base de dados que vai determinar o seu futuro. Portanto, isto é extremamente importante. Nem muito poucos países fazem isso. E outra coisa que nós temos que nos felicitar, nos congratular, é pelo esforço que foi levado a cabo. Hoje já se registrou quase cerca de 800 mil pessoas. Isso é extremamente importante. Esta base de dados é uma base que vai permitir, no futuro, o desenvolvimento socioeconómico para as próximas gerações, para os próximos líderes políticos. Isto é extremamente importante. Por sua vez, o Ministro da Administração Territorial presente no encontro avançou com o número de eleitores já recenseados, quer a nível do país, quer a nível da diáspora. E no momento não tem o número de provisórios que não tem a nível nacional, não tem 737.364 que recenseia a nível nacional, e no estrangeiro, na diáspora, não tem 17.457 eleitores. Um total Não seria total de 754.821 eleitores. Sobre as pessoas que se licenciaram sem receber os seus cartões de eleitor, Batista até esclareceu. Mesmo que não terminar o recenseamento, a equipa de comissões de 5 é na continua no treino para poder entregar gente esse cartão. E tudo gente não aproveita no momento. Quem tem esse cartão, não pensa como dentro de breve, não fazer uma programação rapidamente para órgãos de comunicação, começar a chamar nomes daqueles que têm esse cartão imprimido. Não teria cartão mangras na mesa. Se gente boa para a mesa, não há cartão, fica imprimido. E só que realmente a gente que não recebe ainda, não recebe, a equipa trabalha, toca até riba, para às vezes falta de comunicação, a comunicação é muito fraca, não pensa como a partir de hoje para diante, aquilo que medidas que não há a tomar, para poder montar mais brigadas de distribuição de cartões, enquanto ele é imprimido na localidade, então nas etapas, também na nível, não a falar a nível nacional, de que tem esse problema, então para o dia seguinte para ir por entregar os cartões. Neste encontro do Presidente da República com a comunidade internacional, só se falou do processo de recenseamento que já se encontra na sua fase final, como uma etapa decisiva para a realização das eleições gerais previstas para 16 de março do ano em curso. Tenho uma dívida para com esse povo, com esse país, por isso peço ao povo guineense que me dê a oportunidade de pagá-la. Palavras proferidas esta manhã pelo candidato às presidenciais de 16 de março, Paulo Gomes, após a entrega da sua candidatura no Supremo Tribunal de Justiça. O candidato independente às presidenciais, Paulo Gomes, oficializou hoje o seu processo no Supremo Tribunal de Justiça. Após o ato, Paulo Gomes falou do propósito da sua candidatura. Tenho uma dívida com esse país e estou a solicitar a esse povo para me dar a oportunidade de pagar essa dívida e liderar esse país para virar a página, colocar de novo esse país no rumo da prosperidade, para restaurar a sua imagem de outrora, para que seja um país protagonista aí na sub-região, com um papel fundamental na transformação dessa sub-região e da África em geral. Confiante na vitória, Paulo Gomes disse ser o melhor candidato para levar o país rumo ao desenvolvimento. Eu sou o melhor candidato para ajudar e apoiar o primeiro-ministro que venha a sair das próximas eleições, para arquiteturar uma reforma com recursos, para equipar as nossas Forças Armadas e permitir proteger esse país. Esse país está em perigo, está sob ameaças. É claro que o foco
até então foi sobretudo como reformar as Forças Armadas, as Forças de Segurança, para servirem à democracia. Vamos conseguir isso com um novo líder. O papel do Presidente da República é precisamente de criar um espaço de diálogo. Há um déficit de diálogo nesse país. Não existe uma visão para que os cidadãos possam seguir e ser otimista. Nós temos que criar uma nação otimista. Eu quero sublinhar aqui, quando vencer as eleições, não haverá perdedor nesse país. Todos nós iremos ganhar, porque eu irei criar as condições para que toda a gente possa participar de uma forma dinâmica a transformação desse país. O país vive um período de transição após o golpe de abril de 2012 e tem agendado para março do corrente ano eleições gerais. O ministro da Administração Territorial, acompanhado da representante da sociedade civil e dos partidos políticos, deslocou-se às regiões de Quinara e Tombali, do sul do país. Todos reconhecem as dificuldades, mas fizeram um balanço positivo de todo o processo de recenseamento eleitoral. A 24 horas do fim do recenseamento eleitoral, Batista T deslocou-se ao sul do país, concretamente no setor de Cassine, para seguir os últimos trabalhos. Aqui no especulado de como é sobra bem da distritos que não acaba, mas admirando, porque se você não estava sabendo, esse é um distrito não acaba não pro que outros porque está dentro de um distrito e faz parte de um distrito. Só esse último estava não outra. Agora, pensa vos próprio testemunho, favor já de como que é na falar de como é sobra 5, 6 distritos, é como mais vale a pena bem terreno. Porque a mim técnico não está no terreno, não tem ninguém a trabalhar, assim como que não trabalha. Ansiosos de irem votar, os populares já querem ter nos bolsos os seus cartões. Não puseram isso hoje. Nunca recebi cartão. Começou amanhã. Não vai ser. Botou o cartão? Não, cartão ainda. Como amanhã. Preocupação que o governador da região de Tombali tentou esclarecer para tranquilizar os populares. O que é que tem ali o seguinte, se por exemplo, tem alguns computadores que estão tendo problema no momento do recenseamento, é a recensar, toma aqui dados e introduzir na computador, de noite a própria equipa trabalha até 2 a 3 horas de madrugada, mas não entende, está junto tudo que conjunto como é que eu posso falar, entrega gente de comissão, de comissão de 5, aquelas que estavam entrega na cada distrito. E que como que gente está mais de certa banca para bem buscar coisa na sede do setor. Não, e que comissão de 5, agora que fazer é bem tratar sem tudo, às vezes é também com o carro de próprio, as intercessões para devolver ele na próprio distrito onde é recenseamento, ou na mesa de recenseamento. O ministro despediu-se dos populares de Campaz com uma foto de família, ladeados dos representantes da sociedade civil e dos partidos políticos, junto da GETAP. Depois de visitar o Círculo Eleitoral 2, Batista T fez um balanço positivo de todo o processo, apesar de reconhecer algumas dificuldades no início do recenseamento eleitoral. Durante a sua deslocação, Batista T fez algumas paragens, no qual constatou que muitas mesas já se encontram praticamente vazias, motivo de satisfação para os representantes da sociedade civil e dos partidos políticos. Estamos muito satisfeitos de ver que, não só faltando 2 dias, mas que sim, que a maior parte da população se recenseou. A maior parte da população ativa da Guiné-Bissau, em massa, resolveu dar um exemplo de cidadania, mostrou que querem que realmente este recenseamento seja um sucesso e está a ser um sucesso. Precisamente era para poder recensear o seguinte, porque guineenses percebem a recenseação na Conoia, mas graças a Deus, problemas, tudo já resolvido até aqui. Entre partidos e que tem nenhuma reclamação? Nenhuma reclamação, pensa, e que tem. Porque a mim vai conforme louco, mas eu como trabalho com ele bem. O ministro respirou de alívio depois de algumas críticas em relação ao processo de recenseamento. Pensa como o trabalho foi feito na continuar nova na equipa de recenseamento jovens dinâmicos, que se tem sacrifícios de estar a treino durante esse período. Pensa como essas informações e está confundindo e está levando
pensei como trabalho que era fazido. Mas não tinha conclusão como trabalho fazido, não passa nessa localidade. E não podia falar como se tem um tabanca na cassina que ainda que a gente quer licenciar e que até corresponde à verdade. Já que o país se encontra na fase final de transição e já que o ministro foi um membro do governo que mais se deslocou ao interior do país, encontrou uma receita para o desenvolvimento das regiões. Se não acaba aquilo, não consegue desenvolvimento. A mim que está falando, desenvolvimento tem na base, nunca desenvolvimento ser lá riba. Quem tem entendido desenvolvimento, talvez está pensando como não tem que desenvolver lá riba, não consegue lá base. Aquilo que tem. Desenvolvimento é crescimento. E está com zero base. Ninguém é capaz de ser grande. E assim também que desenvolvimento. Tem que brilhar, não tem que ir para regiões, para sectores. Para não gente sentir como é buscar desenvolvimento. Se dependesse do GETAP e do ministro, as eleições podiam ter lugar na data marcada, ou seja, a 16 de março. O diretor-geral do GETAP, acompanhado pela sociedade civil, realizou ontem na região de Cacheu uma visita às brigadas de recenseamento. O objetivo é de constatar em loco o decorrer do processo de recenseamento naquela localidade norte do país. O processo de recenseamento eleitoral para as eleições 16 de março do ano em curso está na reta final, motivo que originou a visita do diretor-geral do GETAP à região de Cacheu, concretamente nas cidades de Bula, Canchungo e secção de Co e Ingoré. Os agentes recenseadores deram uma resposta positiva da situação do processo de recenseamento que está a decorrer no país. Não consegui recensear todos os distritos até o momento. Então, Deus se mostra no centro de Bula. Tem duas brigadas na Bula, mais o som na Pó, que está a fazer a conta de que índice que conseguiu recensear. Relativamente à previsão que fazia da área, que 27.449 eleitores, ali para sexta-feira, que dia 7, não atinge que previsão. Então aqui ainda se repõe mais. E está previsto 26.000 e qualquer coisa. Mas no momento, até 31, não tem 23.504. Até dia 31. Calequice, até dia 31, não tem 3.444. Caió, até dia 31, não tem 6.120. Cacheu, não tem 6.556. Cristiano Nabitan salientou que a visita está no quadro de contactos direto da realidade que está a passar em cada zona onde se encontram as brigadas do recenseamento. Tem gente que está em algumas tabancas que para deslocações, portanto, tem zonas onde a brigada estão tendo algumas dificuldades. Não, pela tudo não brigadistas, aos coordenadores, aos supervisores técnicos, para deslocar brigadas para onde é que a gente está nele, para atingir em algumas horas, porque questão logística cara permite com que a gente venha ali no centro. Ainda o diretor-geral do GETAP fez um balanço positivo e aproveitou a ocasião para lançar um apelo à população em geral, sobretudo os que ainda não se recensearam, no sentido de irem recensear porque o prazo está acabando. Não já como algumas zonas, portanto, média baixa para 10, 20, então está presumindo que de facto o recenseamento está praticamente esgotado, portanto, na região de Cacheu. E para isso não fala também como fato de afluência ser fraco, é que como um ou outro eleitor que fica ainda por recência. E nós lançamos um apelo para todos aqueles que querem recensear, então, é fazendo mais tardar até sexta-feira. De salientar que o prazo do recenseamento termina 9 horas do dia 7 do corrente mês. O representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, visitou na tarde de ontem as instalações do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. Durante a visita, Ramos Horta não descarta a possibilidade de enviar quadros daquela Corte Suprema de Fiscalização para a formação em matéria de elaboração do parecer sobre as contas gerais do Estado. Os juízes e técnicos do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau poderão, num futuro breve, beneficiar de uma formação para o reforço de capacidade no domínio da elaboração do parecer geral sobre as contas do Estado, técnicas de elaboração de acordos e realização de auditorias. Uma informação tornada pública ontem à tarde pelo representante do secretário-geral das Nações Unidas durante uma visita àquela Corte Suprema de Fiscalização. Envolver alguma ajuda que de imediato modesta que podemos mobilizar para o Tribunal de Contas no quadro de equipamento, de formação dos seus elementos. Para Ramos Horta, não é difícil resolver os problemas
problemas que o Tribunal de Contas vem enfrentando ao longo dos anos. É preciso apenas boa vontade e alguma imaginação. Alguns pedidos que estão a apresentar são pedidos muito modestos e que facilmente algum doador pode responder, e não compreendo porquê esse tempo todo não ocorreu alguém oferecer uma ou duas viaturas, meia dúzia de laptops, de computadores, de aparelhos ar-condicionado, algum dinheiro mensal para pagarem pelo combustível do gerador. Enfim, apenas exige boa vontade e alguma imaginação. A consolidação da paz e democracia na Guiné-Bissau passa necessariamente pela reorganização do Estado guineense e na reforma e modernização das instituições democráticas, considerou o diplomata. Implica uma das áreas extremamente importante para a boa governação, combate contra a corrupção, é o Tribunal de Contas. Portanto, logo a seguir as eleições, quando os parceiros importantes da Guiné-Bissau começarem com o governo eleito a conversar sobre ajudas para a Guiné-Bissau, tem que ser contemplado ajuda séria para o Tribunal de Contas. Em substituição do Tribunal Administrativo, Fiscal e de Contas, que deixou de funcionar logo após a independência, o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau foi criado pelo Decreto-Lei número 7/92, de 27 de novembro, para fiscalizar as receitas, despesas e património do Estado. Prosseguem na cidade de Cacheu os trabalhos do 8º Congresso Ordinário do PAGC. E na cidade de Cacheu encontra-se o nosso colega e enviado especial, Mamadou Kandé, a quem vamos começar por cumprimentar. Boa noite, Mamadou Kandé. Boa noite. O que é que preencheu hoje a agenda de trabalho dos congressistas em Cacheu? Portanto, diretamente aqui de Cacheu, o 8º Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau entrou no seu quinto dia, isto sem contar com os 2 dias da reunião do Comitê Central, que também aqui se realizou antes do início dos horários dessa reunião magna do partido. No momento da chegada da nossa equipa de reportagem, os delegados estavam num longo período de intervalo. Isto tudo devido aos trabalhos que ontem duraram durante todo o dia de ontem até a madrugada de hoje. Portanto, foi uma maratona em que se realizou uma disputa acirrada em que a mudança para a unidade e coesão do PAGC, portanto, por uma liderança democrática inclusiva. A Aliança não conseguiu, na votação, os votos suficientes, ou seja, mesmo com os seus 708 votos contra os 410 do projeto para uma liderança inclusiva, não conseguiu passar o documento. Isto aconteceu ontem, como dissemos no início. Portanto, não conseguiu a alteração dos estatutos que previa a separação dos poderes entre a presidência, ou seja, entre o partido e a governação. Pelas palavras, a Aliança não conseguiu os 2 terços, conforme o estatuto atual. Os estatutos que foi alterado e que foi revisto no Ingabu mantém-se com essa votação. Acontece que na história dos congressos ordinários do PAGC, este é o único que os estatutos não foram revistos. Segundo as nossas fontes, a primeira aconteceu em 1962, depois foi no primeiro Congresso revisto em 64 e aí por diante até o 7º Congresso que realizou em Gabo. Esta tarde os trabalhos não serão retomados, praticamente desde manhã os congressistas do lado. Aliás, por ocasião da morte do Armando Ramos, que é jogo de solidariedade e de homenagem ao veterano, portanto, um dos velhos do partido, decidiram suspender as atividades até amanhã. E durante o período de hoje, praticamente realizaram-se negociações de um lado para o outro e para amanhã está previsto, portanto, vai acontecer a apresentação, discussão e aprovação da lei eleitoral, depois seguirá a eleição da Comissão Eleitoral do Congresso e depois, mais tarde, a apresentação das moções estratégicas dos candidatos, aí é que vai haver a existência de muitos candidatos, particularmente da Aliança, que tem uma área de 8 candidatos.
candidatos e que, neste momento, de acordo com as informações que nós temos, estão em negociações e que já, portanto, houve dispensaas por parte da Águia Fatou Camará e do Daniel Gomes, oficialmente, numa conferência de imprensa, renunciaram, portanto, às suas disputas para o cargo de integrante do partido. Candé, sabe-se que a revisão dos estatutos foi, entre aspas, um sonho deitado abaixo recentemente, o que naturalmente suscita o delinear de novas estratégias, sobretudo para a presidência do PAGC. O que é que alterou na lista das candidaturas à liderança dos Libertadores? Tudo está em aberto, que a aliança tem que reconfigurar-se, porque com a queda, a não passagem dos estatutos, da revisão dos estatutos, do novo estatuto, evidentemente que as candidaturas, a aliança terá que arranjar um candidato para enfrentar o projeto para uma liderança democrática inclusiva. Portanto, são negociações, há candidatos da aliança, aqueles que fazem parte da aliança, estão em negociações, como que sabemos, há um único candidato que ainda está, portanto, reticente em relação, mas conforme disseram-nos, é que o tal candidato não tem expressão assim, não vai alterar muita coisa. Mas tudo aponta que o Domingos será o candidato da aliança. Mas agora que Domingos Simões Pereira renunciou à sua candidatura ao cargo de secretário-geral, assumindo-se como candidato à presidência do PAGC, a aliança que congrega diferentes candidatos inicialmente conhecidos mantém-se intacto com Carlos Correia no topo ou há alguma alteração estratégica a registrar? Sim, ainda como disse, ainda está tudo em aberto, não há, portanto, umas fontes oficiais estão já a falar da candidatura de Domingos Simões Pereira. Portanto, há o Carlos Correia, segundo algumas informações, já realizou, portanto, a sua disputa. A Águia Fatou, como disse, Daniel, falei pessoalmente com o jovem do Débora, que também renunciou o seu cargo a favor de Domingos Simões Pereira. Portanto, há um candidato apenas que até então está a resistir, mas eu penso que depois, com as negociações, devido a alguns compromissos internos, vai haver silêncio e que praticamente será então, não está ainda confirmado, mas será o Domingos Simões Pereira como candidato da aliança. Candé, última questão para concluirmos este direto consigo, a partir da cidade de Cacheu, para esta edição do Telejornal. Para quando o fim, os resultados do Congresso do PAGC? Já há alguma previsão ou nem por isso? Bom, como disse, vai haver portanto, a discussão, a apresentação, discussão e aprovação da lei eleitoral, né, que vai reger o sistema de votação, etc. E depois vai haver, portanto, a posição da Comissão Eleitoral, que irá reger também, que irá dirigir os trabalhos das eleições. Vai haver moções dos candidatos e, finalmente, será as eleições. E mais tarde terá então a votação para eleger o presidente do partido. Portanto, não se pode dizer que, para a lentidão e pelos problemas que se vive em relação à organização deste tipo de encontros, deste congresso, provavelmente que lá para o fim da noite é que será, também temos que contar a quantidade dos delegados aqui no Congresso, só roda uma volta de 1.200 delegados e que provavelmente não haverá tempo para o encerramento logo à tarde. Mas prevê-se então o encerramento do 8º Congresso do PAGC amanhã. Muito obrigado, Mamadou Candé, boa noite e bom trabalho na cidade de Cacheu. Agora vamos prosseguir com as notícias. Mais um caso de acidente verificado esta manhã em Bissau, na Avenida Pensão da Isna. Desta vez, segundo a vítima, os culpados são os agentes de aviação e polícias de trânsito. Tudo aconteceu por volta das 9 da manhã, quando este motorista do porta-contentor da marca Volvo, número 8961 CD, do Grupo Badora, foi obrigado a parar na Avenida Pensão na Isna pelos agentes de aviação e polícia de trânsito. A polícia de aviação param. Igual não vale para parar.
como a mim me segura que o carro. Agora, mas vou para para gostar. Além do que não gosta, não. Vai para gostar, ramo banco já no condandor, cabine pouco vai cair roubar na cabine de carro. Aquela coisa, ela música cabeça para vir a no outro lado. Uma situação que deixou a avenida muito intensa por causa de um ramo de mangueira que caiu horizontalmente pelo meio da avenida, dificultando assim a circulação das viaturas por mais de 2 horas. Questionado se foi ou não obrigado a fazer o serviço de desramamento do tronco, eis o que respondeu. Aí que falaram, escuta, faz só ele lá música cabeça vai. Lá já não coge ele estuda, eu tomo documentos de carro vai. Que lá não coge já não eles. Ele estuda polícia de trânsito com de aviação. No local, a TGB não encontrou nem os agentes da aviação, nem a polícia de trânsito, mas a vítima garante que o culpado por tudo são eles. O Liceu Nacional Kwame Nkrumah não é um exemplo a seguir em matéria de higiene. Escusado seria dizer que os alunos estão insatisfeitos com a situação. A visita a Kwame Nkrumah revelou-nos uma realidade toda inaceitável. Sujidade por todo o lado, nos corredores, nas salas, só visto mesmo. As casas de banho, então, são infrequentáveis. Na escola está na péssima condição. Em termos de higiene, não tem higiene. Turma está sujo, serventes que tem que na barrica, não recebe agora aqui por não me apoio. Se tem até de pintura, tam para a escola própria, não para a escola por estar limpo. No caso de banho todo, também que estou de água, sujo, é catabari, turma é capaz de serpente cantando, escola sujo, para ajudar no barrio. É por licear alunos, mas é que apoio papel na liceira. E é na rompe folhas, e na bota na chão, nas salas, pronto. Não queria gosto comissão de seguimento de batalha, como é que cada turma na porta com lixos. A mesma realidade com leituras diferentes. Mas como um grupo limpo, escola limpo. Principalmente no momento próprio, tempo escola. Se entra dentro, vou fazer filmagem na casa de banho. A casa de banho e que algo estava mal. Lá em nossa cidade. Eu vou falar em doença, mas eu gosto de limpar, tranquilo, que está dentro. Fazer mundo, tudo é limpa, que coça direito. Aqui há dias, a Associação dos Alunos mobilizou seus associados para a limpeza do pátio. A higiene tem constituído a nossa preocupação enquanto estudantes. Falamos com a direção da escola para minimizar a falta de higiene e mostraram que querem mesmo, mas nunca fizeram. E pedimos casa, por exemplo, casa de banho que está mesmo numa situação desagradante. Pedimos e disseram-nos que não há dinheiro para reabilitar. A direção da escola desculpa-se com a falta de verbas. Houve fraca influência de matrícula dos alunos. Então a escola também conseguir dinheiro suficiente que não podia fazer essa manutenção. Suma ali no liceu, no maior número de pessoal menor que não tem serventes, era para contratados. Então suma não tem dinheiro no momento, fundo para poder pagar eles. Para poder pôr aqui no trabalho, para pagar. Não teve que para esse trabalho e serventes que não ficam aqueles só 6. Aqueles que a política para dar cobertura do liceu. A falta de higiene no Liceu Kwame Nkrumah não parece exceção. Antes da regra, avaliar pelo que vimos no Liceu Agostinho Neto e pelo que se diz de outros estabelecimentos públicos de ensino. Se o Liceu Nacional Kwame Nkrumah não é o modelo a copiar no que a higiene diz respeito, o Liceu Agostinho Neto também não. No Liceu Agostinho Neto, encontramos o chão revestido de pó e papéis. Se a casa de banho dos rapazes está num estado razoável, a das raparigas afugenta pelo forte fedor e não só. Na escola que está bem em condição. Se está no casa de banho que está em condição, a nossa professora no casa de banho que está na área direita. Fora de higiene, não entra aqui micróbios que estão na casa de banho, não entra na casa de banho. Bicho na casa de banho, bateu de casa de banho. Casa de banho que está direito, que escola, tudo sujo. O casa de banho que está bem em condição, agora quando entra ainda principalmente a boa mulher, fez um bocado de junto para urinar na casa. Mesmo desde cedo, mas nunca entra em casa para ver a situação de que casa de banho, mas que estamos em condição. A nós sentimos muito falta de casa de banho, preocupação de... Imaginou ali na Agostinho Neto, liceu de 6.000 alunos, imaginou que tem só 6 pia, mas tudo pia entupi. Precisamente, hora que uma estuda, não sala vizinho lá, cheiro está matando, porque está por nada, mas não me se pode melhorar. O diretor que assumiu o cargo em abril último diz que a falta de dinheiro não tem ajudado. A escola tem pessoal de limpeza, só que a maior parte desse pessoal de limpeza são pessoal contratados. O pagamento depende só da escola. E o fundo que a escola muitas vezes arrecada não
resolve o problema de pagamento dessas pessoas. Não andarão longe da verdade os que dizem que a gestão não é o forte do guineense. Estarei de volta amanhã quando na Guiné-Bissau forem 21 horas para mais uma edição do Telejornal. Mantenha-se ligado à sua televisão nacional e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e até lá.